Mas você ainda tem medo de alguma coisa? Cara, eu tenho muito pouco medo hoje, cara. E o quanto isso... Porque assim, eu acompanho você no Geração de Valor, inclusive eu acabei não falando, a plataforma do Flávio, eu vejo que você fala muito de mentalidade. E o termo mentalidade mexe muito com o brasileiro, porque o brasileiro fala, você tá falando então que eu não sei pensar, que a minha cabeça é escassa, e de alguma maneira dá vontade de falar. Me dá a impressão que o brasileiro, ele tem um... Você falou um negócio, né, da coisa de quanto mais você absorve coisas, mais você tem um potencial de você... É o mito da caverna. Você tá muito fechado. Você observou isso, assim, durante... Hoje você mora em vários lugares do mundo e tal. Você acha que o brasileiro ele tem uma questão com a mentalidade escassa e por que temos isso? Não é só o brasileiro, é geral, cara. É geral? Isso que eu quero dizer. Geral. O americano também tem uma mentalidade americano escassa. Também, por razões diferentes. Me conta, quais são as mentalidades escassas de cada lugar? Isso, por razões diferentes. Então, por exemplo, uma das coisas que me agradava entrar na Marinha era a estabilidade, que é o mito da estabilidade. Tem uma frase autoral minha que é: estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Estabilidade é uma ficção. Né? Tudo tende a se deteriorar. Tudo. Um casamento tende a se deteriorar, uma relação, uma amizade, uma empresa tende a deteriorar, todo negócio tende a acabar, tende a quebrar, tende a falir, a menos que exista algum esforço no meio para alterar essa rota. Então, assim, a segunda lei da termodinâmica fala sobre a entropia, ou seja, as coisas tendem a se desestruturarem. Então, não existe estabilidade. Então, um jardim, ele é bonitão, ele é bonito porque alguém está cuidando dele. Porque se alguém parar de cuidar dele, ele vai virar matagal. Então, um casamento, duas pessoas apaixonadas, aliás, eu faço 34 anos de casado esse ano, casei com a minha primeira namorada. Pô, você ganhou de mim, cara. Eu estou há 25. 25, né? Olha aí. Eu trabalhei no Pânico. É importante isso. Porque eu lidava com paniquetes e continuei casado. Continua. Olha aí, então 25 anos, eu tenho 34. Agora, um casamento, de duas pessoas apaixonadas, ele só se mantém se você cuidar do jardim, porque senão ele vai se deteriorar. Então tudo se deteriora. Então, só que a ilusão da estabilidade faz a pessoa ter uma metáfora de vida que busca segurança. Então, na tua vida, ou tu vai buscar segurança ou tu vai buscar liberdade. Claro. Então, isso é uma questão de mentalidade. Sim. Aí vem pro controle, né? Aí você quer controlar tudo. Pois a premissa da sua vida qual é? Não, cara, eu quero buscar segurança. Então tá bom, você vai fazer um concurso público, você vai jogar na retranca, você vai ter muito medo de tomar decisão. Agora, se você busca liberdade, você vai assumir mais risco, você vai entender... Agora, quando você entende que não existe estabilidade, o risco se torna... Normal, né? Normal. Porque, no fundo, não fazer nada é o maior risco. Claro. Ou, se você for para o lado da metáfora da segurança, que é a busca por garantias, né? Aí a gente vai entrar no brasileiro. O brasileiro adora uma garantia, adora um direito, adora uma garantia. Isso é uma ilusão. Nenhuma lei, nenhum burocrata vai assinar uma lei e vai te dar alguma garantia. Você tem direito a isso, você tem direito àquilo. Esses direitos, essas garantias, esse mito nos quais as pessoas acreditam, fazem com que elas vivam uma mentalidade baseada numa ficção, que é a estabilidade, a ficção da estabilidade. E aí você vai acreditar que você vai fazer uma faculdade, vai se formar, vai trabalhar 40, 50 anos no emprego, vai pagar INSS todos os anos e depois você vai viver da aposentadoria, porque isso é um direito que você tem. Quando a gente percebe... quase um controle para você fazer um sistema para a coisa dar certinho e você achar que isso vai dar certo até que sai do seu controle e você estabiliza. Cara, você imagina, cara, eu lembro que nessa época que eu estava fazendo o cursinho, eu ia para aula e passava num lugar no Rio de Janeiro chamado Avenida Suburbana. O ônibus passava ali por mais de uma hora, no meio do trânsito ali, eu em pé dentro do ônibus, e a gente passava em frente de vários bancos. Todas as vezes, uma vez por mês, tinha sempre uma fila gigante em volta dos bancos. E aquilo me chamava a atenção. Um dia eu tive a curiosidade de perguntar para alguém do lado o que era aquela fila. E a pessoa falava, aquilo ali é fila das pessoas para pegar a aposentadoria. Aí um monte de velhinho, cara. E eu ficava olhando para aquela fila, eu tinha 18 anos de idade, eu falava, cara, nunca na minha vida eu quero entrar nessa fila. Porque o coitado do velhinho, 40 graus no Rio de Janeiro, esperando para pegar uma merreca de uma aposentadoria que o Estado de estava dando para propósito ela. O sol matar ele, para ele não pegar mais a fila. Para morrer mais rápido. Eles fazem isso. Deve ser. Para acabar a aposentadoria. Deve ser. E aí o que acontece, Maurício? O cara olhava para isso e falava, cara, esse sistema é muito podre, entendeu? Eu não quero estar nesse rolê aqui, entendeu? De trabalhar 40, 50 anos para poder ficar dependendo do Estado para receber a merreca de uma aposentadoria. Eu comecei a vender relógio, começou assim a minha experiência com... A minha experiência com dinheiro começou quando eu me apaixonei, na realidade. Quando eu me apaixonei pela Luciana, com quem eu tô casado até hoje, e ela tinha 15 anos, eu tinha 18, eu falei, cara, já tô sem moral porque fui expulso da escola. Naquela época. Não vou querer ficar pegando dinheiro
do meu pai, da minha mãe, para poder ir para o cinema com a Luciana, né? Então preciso ganhar uma grana. Aí comecei a vender relógio. Aí eu tinha um relógio, calculadora, não sei se vocês lembram aquele relógio calculadora. Vendi esse relógio, comprei mais dois, vendi, comprei mais dois, vendi, comprei, vendi, comprei. Eu acho que eu vendi mais de 100 e poucos relógios naquela época, quando eu tinha 18 anos. Aliás, estava até começando a minha carreira internacional nessa época, né? Porque eu fui para o Paraguai comprar relógio já, não é? Sim. Aí foi aí que interrompeu ali essa minha carreira de vendedor de relógio, mas foi assim que eu comecei a ganhar uma grana. E com 18 anos, eu lembro que teve um mês que eu ganhei, num determinado mês, mais do que meu pai e minha mãe juntos. Vendendo relógio. E assim, eu fazia ensino médio, vendia, sei lá, trabalhava 3, 4 horas por dia para vender relógio. Mas você era um cara bem agilizado, então? Cara, eu era tímido, entendeu? Sempre fui um cara tímido. Pô, para vendedor, tímido? Mas sempre fui um cara tímido. Não era muito desenrolado, entendeu? Mas eu sempre falo o seguinte, você precisa ter motivo para fazer as coisas. E eu tinha um motivo. Eu estava apaixonado, queria dinheiro e não queria pedir dinheiro para meu pai. Esse era o meu motivo, entendeu? Sim. E aí, com essa graninha que eu comecei a ganhar, eu comecei a me dar conta, voltei para o meu questionamento. Falei, cara, por que o cara trabalha um mês inteiro, 44 horas semanais para ganhar um salário mínimo? Pega 2 horas de trânsito para ir, 2 horas para voltar para ganhar um salário. Não faz sentido. Eu tô aqui vendendo relógio. Fala abaixo que a galera aqui tudo ganha salário mínimo. Mas tô bem atento aqui. Só cuidado. Tem que começar a vender relógio, gente. Mas continua. E aí, cara, eu falei, pô, por que não faz sentido isso, entendeu? Então, cortando aqui, eu comecei a trabalhar num curso de inglês logo na sequência. Não é? Eu estava pegando, não sei se você lembra da época dos classificados dos jornais. Lembro, lógico. Então, aí eu estava olhando lá para comprar e vender relógio, eu vi que tinha emprego. Eu falei, cara, vou lá ver como é que é esse negócio de emprego. Pô, nunca fiz uma entrevista de emprego. Minha faculdade ia começar em agosto. Agosto de 91. Social. Meti uma camisa social e fui lá ver qual era dessa história do emprego. Bom, cheguei lá, era para vender curso de inglês. Não me registraram, eu nunca fui registrado, nunca tive uma carteira assinada. Só que lá eu comecei a vender curso de inglês. E vendendo o curso de inglês... Igual eu vendia relógio. Igual eu vendia relógio. Sim. Falei, cara, isso aqui é mais fácil vender curso de inglês do que vender relógio. Eu não falava inglês, mas aquilo ali foi uma primeira experiência profissional vendendo, né? Não tava... Aí tinha um roteiro, você tinha treinamento, você tinha todo um formato. Para mim foi uma baita escola de vendas ali, ter trabalhado nesse negócio. Eu trabalhei por 4 anos. Quer dizer, o relógio foi empírico, você não sabia como vender, completamente aprendeu empírico, a vender. Completamente e empírico. O inglês foi uma coisa do tipo, aquilo que você está fazendo está certo, mas vamos melhorar aqui. Exatamente. Ah, que legal. Ali eu comecei a ser treinado, eu trabalhei 4 anos nessa empresa. Aí eu fiquei bom em vender, depois eu comecei a montar time de vendas, aí eu cheguei a liderar talvez umas 200 pessoas ali nesse... Antes de você abrir qualquer coisa. Antes de abrir qualquer coisa. Então, o dia que eu abri a minha primeira empresa, cara, eu sabia muito de venda já. Tá. Então, assim, eu não tinha muito dinheiro para abrir, inclusive um amigo meu ia ser meu sócio, e 50% do negócio, e uma semana antes o cara amarelou, o cara pulou fora. Ele tinha que vender um Voyage 86 que ele tinha. Ia ser meu sócio por um Voyage. É o carro do Matheus. Hoje ele dirigiu um carro melhor aí. Mas